Tá. Boa noite a todos, aos que já estão por aí. Como estamos fazendo de praxe, estamos iniciando antes, para verificar se o santo da tecnologia nos permite ficar aqui o tempo todo, e damos início daqui pouco menos do que 5 minutos. Muito obrigado a presença de todos. Já tem gente? Boa noite. Boa noite. Moço de Josué. Boa noite. As pessoas vão ficar conectadas em mais uma roda do saber. E aí na próxima semana, de quinta-feira, é palestra. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Se acomodem, pegue sua água, pegue sua vela, se assim tem vontade, queira já começar a acender. Se quiser esperar a hora do acendedura da vela, que seja mais para frente, não tem problema nenhum. Quero crer que as pessoas tenham lido o material para discursarmos, e vamos fazer da mesma forma que fizemos na outra roda. Iniciamos com a roda e depois abrimos para perguntas em geral. Quero crer que todos estão extremamente atarefados, limpando o armário, mexendo nos documentos, pondo as leituras em dia, esquecendo as informações 24 horas por dia, tendo contato apenas o suficiente para que não se entre numa sintonia de pânico e de preocupação. Este ano vamos ter que mudar a festa dos índios, mas teremos a festa dos índios em algum dado momento este ano. Mesmo que for no friozinho. Aí os índios que me perdoem vão passar frio sem camisa. Mas é necessário e eles compreendem isso. Então estamos dando início. Novamente, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Espaço Caminho de Ascensão. Continuando o Espaço Caminho de Ascensão virtual, de uma maneira tranquila, harmoniosa, bonita, porque a comunhão da energia é muito mais importante do que o lugar onde ela se manifesta. Lembrando que longe é um lugar que não existe. Então, onde quer que tu esteja, vendo esta transmissão, se sinta tocado pela espiritualidade. Como fazemos desde sempre, como eu falei um pouquinho antes de começar esta transmissão, porque começamos antes, caso tu queira acender teu sebo, tua vela, para ter mais conexão, assim o faça, se tu crê. Hoje acendi aqui
na casa do moço uma vela amarela que simboliza a atenção. E como estamos falando de roda do saber, a atenção é sempre importante para que isso aconteça. Então, sintam à vontade para acender a vela, caso queiram colocar um copo d'água junto, para depois da transmissão tomar o copo com quem estiver em tua casa. Fique à vontade quanto a isso. Para dar início, então, vamos fazer uma oração de abertura. Peço a todos que se desgrudem um dos outros. Feche os olhos se assim for de tua vontade. E que captem essas palavras com toda a força do teu ser. Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar presente e de comunicar palavras de amor, de conhecimento, de caridade, de sabedoria para todos os que buscam informação e que possamos ser o mais preciso que a realidade permita, com muita força, com muito amor e com muita vontade. Que tu, Deus, me permita ser uma pessoa sempre correta, sempre direita e sempre responsável pelos meus atos, pelas minhas palavras e pelas minhas atitudes. Que eu seja um instrumento de vossa vontade, de vosso amor e de vossa soberania pela minha fé, pela minha demonstração e pelo movimento do meu ser diante de toda a jornada material, espiritual e cósmica. Que assim seja e assim será. Vamos lá. Muito obrigado à presença de todos mais uma vez. E hoje, na Roda do Saber, nós vamos falar sobre uma falange específica, que é a falange denominada dos caboclos ou dos índios. Por que é chamado de caboclo? No radical da palavra, o caboclo é uma mistura de branco com índio. É porque, no início desta terra, as pessoas que eram miscigenadas, elas também estavam na margem da realidade, na margem da sociedade. E por isso que um caboclo, ele era tal como um índio para os brancos. Ele simplesmente era uma mistura de raças que não condizia com o branco que colonizava essa terra. E mostra o quão miscigenado é esta pátria que vocês chamam de Brasil. A linha dos índios, ela é a linha mais determinada de todas as falanges que compõem a Umbanda, e são várias. Dentro da casa nós praticamos algumas, mas tem outras que ainda não são praticadas e quiçá um dia nós vamos dar vazão a ela de uma maneira mais precisa e mais convicta, como, por exemplo, a linha dos ciganos, que não existe uma festa específica ou um atendimento específico e eles são englobados em outras falanges. Mas, falando de caboclo, com a determinação deles, é a força espiritual mais determinada e mais ligada à natureza, né? E não à materialidade em si, que é determinada mais pela falange das esquerdas, mas é mais a natureza. Então, a força da natureza, que é uma força impressionante, incomensurável, ela se faz presente nos índios, e eles se caracterizam, e a forma de se expressar é quase sempre de um ser robusto, um ser forte, um ser, por vezes, duro nos movimentos, duro nos atendimentos, de poucas palavras e de muitas atitudes. A força que ele passa para o médium chega, em alguns momentos, a ter uma expansão corpórea. Então, é tanta energia que as articulações elas conseguem receber mais fluidos e se tornarem mais espessas. Então, em alguns casos, quando a pessoa já começa a ter um envelhecimento e as articulações da coluna, por exemplo, os discos da coluna, já começam a se tornar mais flácidos, ao ter contato com uma energia de um índio, ela pode
novamente preencher essas articulações e a pessoa começa até a sentir um crescimento de altura, tamanha força que eles têm, né? São seres de, como eu disse, poucas palavras, às vezes palavras até ríspidas, porque eles entendem que não é necessário palavras para expressar a energia deles, e sim forças e movimentos para que seja transmutada a energia que ele quer trazer para o trabalho, para o fenômeno mediúnico naquele momento. E são os melhores guardiões, ou são os guardiões mais fiéis dentro de uma residência espiritualista. A residência ela é sempre guardada por diversas falanges, mas a mais robusta de todos, obviamente, é a dos índios. Caso tenha perguntas, vá me interrompendo sobre isto, né? Eu acabei não expliquei muito en passant, mas vamos tentar falar meia hora sobre índios, então fiquem abertos a conversar sobre os assuntos de índios e depois abrimos para qualquer pergunta pertinente ao que está acontecendo ou qualquer dúvida que venha. A cor principal da falange dos índios é o verde, justamente representando a força mais equilibrada dentro dos espectros de matiz de cor no Hertz. Então, se pegarmos a frequência de Hertz, o que é bem no meio é o verde, o que denota para a falange dos índios o equilíbrio que eles conseguem manter e ter o tempo todo no fenômeno mediúnico. É de uma força muito grande, então, nos casos de desobsessão, nos casos de ataques, nos casos de curas espirituais, a falange dos índios ela é primordial para que se transmute a energia mais rapidamente, com mais precisão. Por vezes, uma outra falange pode atuar tão bem quanto, mas fica carente de uma limpeza que os índios são muito capazes de fazer isto. Existem diversas manifestações de índios, e as mais conhecidas são dos guerreiros, em que esses são os mais fortes de todos, que se demonstram muito, muito grandes. Existem alguns líderes que vêm, então eles são menos robustos, mais faladores, dentro da limitação deles, e com uma visão um pouco mais ampla do que pode acontecer, e os pajés, que aí se misturam com os doutores de outras falanges e que conseguem trazer porção é uma palavra feia, né? Mas medicamentos medicinais baseados na fitoterapia, baseados nos conhecimentos antigos, podem até praticar de benzedura, que também é feito pelos pretos velhos, mas de uma maneira como de afastamento, de força, de vontade, de querer. E estes são os pajés que vêm para auxiliar no dia a dia. Inácio, quando incorporei a primeira vez, veio um índio. E senti um senso de justiça muito forte e vontade de ficar na porta do nosso centro. Isso é comum? A justiça é uma característica dos índios? Justiça é uma característica dos índios, não é uma prioridade dos índios, mas eles querem agir diante da verdade. O índio ele trabalha muito na verdade e não na justiça, porque por vezes a justiça ela cobra uma contraparte que às vezes não é boa, e a verdade ela vem dura e real. Então, esse senso de justiça provavelmente era um senso de proteção e que pode ter acontecido mediante um ataque ou mediante uma confusão energética, e quando tu deu essa vazão, isso aconteceu de uma maneira muito tranquila.
porta, é muito comum o índio ir para a porta, porque aí ele trabalha no fechamento do portal energético de qualquer casa, para que não deixe entrar qualquer outra energia que não condiz àquela casa, aquele lugar onde está sendo manifestado o fenômeno mediúnico. Dizem que em todos os lugares eles estão nas portas de entrada para guardar, é isso? Isto, eles são os guardiões das portas, primordialmente, né? Então, se a gente pensar num guarda-costa de uma residência espiritualista, lá estarão os índios, lá estarão energias dos índios. Uma pergunta. Diga. Salve, Inácio. Ter uma falange como entidade de frente significa que temos que aprender esta qualidade ou estas características que são inatas em nós? Como equilibrar se estiver em excesso ou falta? Entendi. Então, se tu tem um índio como uma entidade de frente, aquele que te acompanha, que te auxilia, que te ajuda a reger a tua jornada, é muito provável que tu tenha dentro do teu ser essa robustez energética. E o que tem que ser feito é, primeiro, entender o teu ser, o porquê que isso se manifesta dessa forma e como tu pode aproveitar isto no teu dia a dia, e também perceber as falhas que toda falange tem, né? Então, qual é a falha principal de uma entidade de índio? E entenda, os desencarnados, eles são seres falíveis, tal qual os encarnados, porque somos seres pensantes e, por vezes, cometemos equívocos. E a falha principal da falange dos índios é a intransigência. Por vezes, existe um ataque numa casa em que eles utilizam o poder da turba. Então, vem vários espíritos desencarnados para fazer um ataque, só que muitos estão cativos, eles só vão para fazer volume. E o índio pode, atabalhadamente, pegar um desses perdidinhos que foram lá cativos, eles foram levados simplesmente para fazer uma desordem sem a vontade deles, e o índio esculhambar também esta outra entidade. É a intransigência que eu digo. Então, dentro de uma manifestação de índios, quando se falamos em ataque, quando falamos, e seja ataque numa casa, ou seja um ataque energético que uma pessoa possa estar sofrendo fora da residência. O índio ele tem que ser mentorado sobre uma outra entidade para que ele não use força bruta desnecessária. Então, se tu tem um índio de frente, procure perceber se tu é intransigente, tu tem uma questão de intransigência, e aí trabalhe para amainar isto. Em contrapartida, utilize todo o poder dele como poder de movimentação, de força de vontade e de ímpeto para ir para frente na tua vida. Tem mais questões? Salve, Inácio. Como devo agradecer os índios que cuidam do meu lar? Qual agradecimento devo fazer? Índio gosta muito de planta. Então, se tu quer agradecer a um índio uma proteção à tua casa, tem uma planta, cuide desta planta, vez ou outra, afofe a terra, faça esta terra ficar boa, porque como ele trabalha muito com a natureza, e por vezes tu não pode ter um jardim em tua residência que tu tem, e tem tal como esta plantinha aqui do lado, apenas um vasinho, cuide do vasinho. O índio fica feliz demais quando tem um vasinho, e aí, como este aqui, sai uma florzinha. Né? Quer dizer que tu está cuidando bem da energia da tua casa, a ponto desta planta querer dar frutos, querer ir para frente, seguir tranquilo. Então, o agradecimento principal de um índio, para um índio tenha plantas na tua casa, cria o costume de ter frutas na tua casa, porque tudo que é voltado à natureza, quanto mais tu tiver na tua casa, mais o índio agradece. E vez ou outra, para trocar energias, por mais que seja um vasinho como este, sentindo cansado, quero a energia do índio, enfia o dedo na terra,
afofe, brinque na terra, que tu consegue trocar melhor as energias com os índios. Sebo verde, vela verde, é importante para eles também, mas isso é mais um aspecto de vontade de vocês do que efetivamente para eles. Quanto mais contato com a natureza eles tiverem, mais agradecidos eles ficam com vocês. Existe algum ritual que devemos fazer para ativar essas energias e reiniciar esses guardiões nas portas das casas? Um ritual para trazer os índios para a porta de casa, é isso? Para ativar a energia da porta da casa. Na porta da casa é um lugar que se faz? Isto. Como que tu pode fazer? Se tu for fumante, faça uma defumação com cigarro. Vá lá e faça parecendo um pajé mesmo, para tu trazer uma energia ali em que tu tá colocando para fora uma energia ruim. Não, eu não sou fumante. Tem um pau de cheiro, um incenso, né? Use um defumador, algo como este, perto da tua residência, da tua porta, para que ela seja energizada, e ali na porta faça uma oração agradecendo as energias da terra, da mãe terra, do pai céu, para que os espíritos guardiões desta moradia, e todos têm espíritos guardiões da moradia, alguns bons, outros ruins, como casas mal assombradas, por exemplo, mas que a tua casa seja abençoada com a presença deles, e vez ou outra faça essa defumação, seja com incenso, com um defumador, se for fumante, faça com um cigarro, para que eles se sintam à vontade dentro da vossa casa. Lembrando que é interessante ter perto da porta de entrada um copo com sal grosso e água, para que energias sejam desviadas para este copo de sal grosso, e esta presença de sal grosso perto da porta auxilia muito o trabalho deles. Eles não precisam transmutar tudo, eles podem simplesmente pegar uma energia não boa e tirar a força dela jogando no copo de sal grosso. Uma vez um índio me enviou 3 balas para o meio de outra pessoa e disse que eu só podia abrir quando estivesse em casa. 3 balas doce? Que bom. Provavelmente era um pajé que energizou essas balas e colocou ali fluidos energéticos necessários para que tu manifestasse isso dentro do seu ambiente tranquilo, onde tu estava desarmado, né? Porque quando tu está dentro da tua residência, tu está desarmado, tu está à vontade, tu está tranquilo, e que tu pudesse usufruir desse fluido energético que estava nessa bala no melhor ambiente possível, que tem que ser essencialmente dentro da tua casa. Algumas vezes no espaço me disseram que o meu anjo da guarda é um índio muito especial. Me senti muito honrado e lisonjeado. Será que é por isso que não consigo ficar muito longe da natureza? Muito provavelmente sim. Anjo da guarda, vamos voltar a falar que são espíritos que guardam a tua existência neste plano material, e se ele está próximo de tu e te ajuda no teu caminhar, quer dizer que não como pagamento, mas ele te intui a estar mais próximo da natureza para que ele se sinta à vontade novamente. Então, por favor, fique sempre próximo da natureza, que ele agradece demais e se sente cada vez mais livre. Nunca fui muito boa em cuidar de plantas. Ultimamente tenho sentido muita vontade de ter plantas em casa e finalmente estou aprendendo a cuidar delas. Ótimo, parabéns. Com esta possibilidade que o confinamento está dando para vocês têm tempo para cuidar das plantinhas, inclusive. Né? Elas são seres vivos e necessários para a transmutação de energias. Haja visto, por exemplo, de plantas mais sensíveis, que são usadas mais nos rituais umbandistas de candomblé, como a arruda ou guiné, elas, mediante desestruturas energéticas, elas secam, elas murcham. Então, cuidem bem delas para que os índios fiquem agradecidos quanto a essa energia que tu está trazendo. Sou desenvolvente da casa e quando recebo o índio, que é uma entidade diferente, sinto muita necessidade do elemento terra. Você pode comentar sobre isso? Sim, ele simplesmente está tentando se conectar, porque
Quando não estamos acoplados, incorporados, como vocês quiserem chamar, a uma matéria, a um corpo, temos mais dificuldade de ter o senso tátil sobre a Terra. E dando essa possibilidade a um índio de, enquanto incorporado, novamente sentir tatilmente o elemento terra, assim o faça. Né? Por que a festa dos índios normalmente é feita no campo, é feita num lugar de mata? Justamente para que eles consigam dar vazão a toda essa energia e criar a reconexão necessária para limpar a matéria que está sendo emprestada a eles e para sentir novamente, materialmente, essa conexão com o planeta Terra. Uma vez uma moça que é médium veio na minha casa e viu um índio na porta. Posso considerar minha casa como uma casa espiritualizada? Com toda certeza, sim. Ele sempre estará aqui? Ele sempre estará aí enquanto tu for digna de ter ele aí. A partir do momento que tu começa a ter desatinos na vida, existe uma possibilidade de ele ir buscar outros lugares, porque senão ele vai se sentir não pertencente a essa energia. Se uma médium foi em tua casa e viu um índio, primeiro ele se sente pertencente a essa casa. Ele sente que essa casa tem uma conexão muito boa com o que ele crê e o que ele prega. Então, ele sempre vai estar aí enquanto tu for digna da energia dele. Então, parabéns, porque já está bem guardado. Tem uma médium que falou que a da casa colocou uma vela verde à direita do portão de entrada para fazer a proteção. Aí ela pergunta, Palo Alto ou Palo Santo, para quem conseguir, no lugar de incenso funciona? Sim, o Palo Santo, ele é um incenso natural, né? O Palo Santo é uma madeira podre que tem nos Andes, e ele tem um vínculo com os índios muito fortes, e aí não são todos os índios que usam isso, porque existem índios Xingu, de origem Xingu, Tupi, e que não tinham acesso ao Palo Santo, então eles faziam de defumação. Se tu tem essa possibilidade, eles utilizam da melhor forma possível, do mesmo jeito que é um defumador. Mas quando que é necessário trocar o copo com água e sal grosso? Trocar copo de água com sal grosso. Ele invariavelmente vai ferver. O que é o sal ferver? Ele começa a subir pela borda do copo e chega a transbordar para o lado de fora. Fica uma crosta cristalizada de sal em volta do copo. Quando isto acontecer, pegue, lave na pia, jogue aquele sal grosso fora, deixe a água corrente levar isto ralo abaixo, porque seria melhor se tu tivesse uma mina d'água, um olho d'água em tua casa e tu fizesse isso na natureza. Como não tem, vá na pia do banheiro, da cozinha, seja lá onde for, no tanque, troque isto toda vez que ferver. Se está fervendo demais, temos duas vertentes nesse caso. Uma, tu mora num lugar muito quente. O sal, por si só, ele expande no calor. Então ele vai ferver com mais facilidade. E outra, tu está tendo uma troca energética muito forte e ele está expandindo de uma maneira muito precisa. Vamos sempre e sempre pensar que fez calor para ele expandir. Porque se fomentarmos que existem energias negativas que estão permeando a tua casa, isto dá mais vazão para que elas fiquem lá, porque aí tu vai dar credo a isto. Então, toda vez que ferver, gente, fez calor, ferveu, vamos trocar. Normalmente, um copo ferve a cada 15 dias. Ele leva todo esse tempo para ferver. Se for antes disso, parabéns, tu está num ambiente bem quentinho. Se for menos do que isso, também não tem problema nenhum. Quer dizer que tu está num ambiente mais tranquilo. Temos um anjo da guarda ou mais de um espírito nos acompanhando? Temos vários espíritos nos acompanhando. Um é fiel. Ele fica o tempo todo. Quando eu digo o tempo todo, as pessoas podem pensar, gente, mesmo quando eu vou no banheiro, ele vai me acompanhar? Não, não é isso. Mas a cada tomada de decisão, a cada pensamento que tu tem, tu está amparado por uma pessoa, por um ser, por uma entidade que te auxilia o tempo todo. E
Existem outros que podem vir e soprar no seu ouvido ou te energizar, seja lá a necessidade que tu tem. E em conjunto eles fazem isso, mas sempre tem apenas um. Vamos colocar 24 horas por dia. Uma vez eu fui num centro faz um tempo já, e lá recebi um vasinho de flor junto com uma vela. Muito bem. Recebeu de uma índia. Nunca acendeu a vela. A florzinha permanece só as folhas. Aí ela pergunta: essa planta ainda tem energia tão quanto quando ela recebeu essa plantinha da Índia? Sim, ela tem tanta energia, só que agora ela tem uma energia mais tua do que da Índia. O que ela faz com a vela? Acenda. Acenda num... É de cor violeta. Muito bem. Mas acenda durante o dia, peça que a energia dos índios esteja presente para que te dê equilíbrio. Se um índio te deu uma vela violeta, ele está te dando o equilíbrio de vida, te dando autoafirmação, auto-amor. Talvez isso seja necessário para tu, ou era necessário na época. Acenda, não tem problema nenhum. O máximo que vai acontecer é deixe a vela bem segura para que não tombe e não cause um incêndio. Mas coloque num lugar que não bata muito vento para não apagar a vela. E acenda a vela, mentalizando sempre o equilíbrio e a força dos índios para tu. Se apagar a vela, acende de novo? Sim. Se apagar a vela, acenda de novo, porque é necessário que ela se consuma como um todo. Se depois de um bom tempo tentando acender e ela simplesmente não apaga, pode ter dois motivos. Um, a energia que ela continha não tem mais valia para tu. Outra, ela ficou tanto tempo guardada que o pavio apodreceu. E aí é vida que segue. Inácio, no último trabalho no espaço, foi o primeiro contato com a minha energia que foi revelado que era uma cabocla. Como devo agir no dia a dia para fortalecer essa conexão? Lembre, já como foi o primeiro contato, veio com ela, tu vai lembrar da energia que ela fez transitar no teu corpo. Tu vai ter a lembrança de força, de determinação. Então, se lembre do fenômeno mediúnico que se deu para tu e sinta novamente isto. Tu não vai incorporar, pode ficar tranquilo quanto a isto. Não vai incorporar, mas tu vai novamente trazer para perto essa energia para a sua jornada. Minha filha vê um índiozinho na janela do seu quarto. O que quer dizer? Curumins, erês, né, são curumins, na verdade, são entidades de criança que buscam auxiliar na força desta criança, desta filha, pode ser até uma adolescente, mas eles trazem, primeiro, uma grande energia para a criança, porque um curumim, olhando na figura da linguagem umbandista, é um dos seres mais energéticos que tem, e ele está ali guardando esta criança. Ela enxergou este índio para mostrar que ela não está sozinha. Então, que bom que ele está ali na janela, cuidando, olhando para ela e trazendo força e, principalmente, energia para que ela continue feliz e saudável. Inácio, como sábado seria a festa dos índios, acredito que eles ficarão bem próximos. Os desenvolventes poderiam acender uma vela verde para fazer uma meditação especial, ou para quem a data não passa em branco? A data não vai passar em branco porque um evento no calendário não justifica ou não simboliza totalmente a força dos índios. Como eu disse, nós vamos ter esta festa em algum dado momento neste ano e vai dar vazão a isto. Como homenagem, por favor, acenda uma vela verde, sim, entre em conexão com a força deles e no momento certo, diante da festa, num outro dado momento do calendário deste ano, nós vamos dar total vazão às energias dos índios. Inácio, tem necessidade muito grande de natureza, principalmente de mata, floresta. E também tem um pouco de impaciência com as pessoas que não seguem o que eu acredito ser a verdade. É provável que meu guardião seja um índio, então? É provável que seu guardião seja um índio, ou é provável que na tua existência anterior tu foi um índio, em alguma delas, né? Existem crenças
em que, invariavelmente, todos os seres que estão encarnados hoje já foram índios um dia. Isto é muito próximo da realidade, porém não uma constante absoluta. O que podemos determinar é que ou tu tem uma entidade de frente que te acompanha muito próximo, que gosta da natureza, então seja um índio, te traz uma intransigência e isso tu pode trabalhar melhor com a tua realidade atual, ou tu foi numa encarnação muito próxima um índio e que sente isso o tempo todo com tu. Ano passado participei de um retiro e ganhamos uma velhinha lilás linda. Acabei não acendendo e guardei. Tenho que acender ou não tem problema ela continuar guardada? Não tem problema continuar guardada. A vela, ela é uma simbologia do que tu crê. Se a energia desse retiro foi muito boa para tu e tu quer novamente sentir essa energia desse retiro, assim acenda a vela. Se tu quer guardar como uma lembrança indelével no teu dia a dia, guarde para tu, assim como um presente que tu ganha, uma joia, uma roupa que tu não quer que se gaste, tu não usa tu não usa nunca. Inácio, não sei se está diretamente ligado ao tema, mas até onde conheço o rito tem influência indígena? Você pode falar sua visão sobre a ayahuasca? A ayahuasca tem uma influência indígena porque existe até uma linha que se chama o sagrado vegetal. Né? Então, como é um conjunto de substâncias que são oriundas da natureza, sem nenhum tipo de outro controle, né, a não ser a fervura, o corte e depois a adição de água, ela é muito ligada, assim, a rituais de pajés e rituais indígenas. O efeito que ela dá é para que o índio consiga, e isso é feito também através de rapé, através de outras necessidades, mas que se dê contato maior à energia da natureza. E como os índios são ligados à natureza, então é um ritual indígena por si só, sim, ligados aos índios. Então tem a ayahuasca, tem o rapé, tem a jurema, tem até a própria inserção de cogumelos, se for de uma maneira controlada, tranquila e com um propósito para expansão da consciência, para necessidade de conhecimento além da própria consciência, dentro de um ambiente controlado, onde tu confia, isto é algo genuinamente indígena, que é usado como oráculo interno para desvendar coisas novas. Existem mais questões? Sim. Qual a dica dos índios para atingirmos o amor próprio? Se ame, né? A dica principal é, primeiro, seja autêntico. Todo índio é autêntico. Eu disse para a moça antes de começar a transmissão, e ainda estou aqui no aguardo de uma maneira muito simples, porque o índio que vem nesta roupola, ele não quer aparecer. Ele tem os princípios dele e acredito que eu não vou conseguir hoje, infelizmente, trazer ele. Mas como eles são tão autênticos, a coisa principal do índio é mantenha a sua palavra, se ame e se respeite, né? Dentro das suas limitações. Por vezes a vida não te deu estudos, por vezes a vida não te deu fortunas, mas tu é uma pessoa íntegra, tu é uma pessoa correta. E aí tu pode ser a melhor pessoa do mundo porque tu não tem nada que lhe favoreça e mesmo assim tu é autêntico. Então este é o recado dos índios para ter amor próprio. Seja autêntico, se ame e dentro do possível, lógico, que eles falam, entre em contato com a natureza. Seja praia, seja mata, seja cachoeira, seja um gramadinho, seja abraçando uma árvore numa praça. Enfiando o dedo no vaso, como a moça está falando. Sei que a cor da vela tem mais a ver conosco, encarnados, do que com as entidades. Sim.
Mas a Índia que trabalha comigo me intuiu acender velas verde com vermelho. O que pode significar? Ela se chama flecha de fogo. O que pode ser é que existem falanges que são misturadas, né? Então, o que pode acontecer é que esta Índia ela tem um ritual da Umbanda mais africanizado, mais voltado a orixás, e ela busca dentro do vermelho o orixá que a rege, junto com a energia verde que ela prega. Então, por isso que é o verde com o vermelho. Minha entidade de frente também é caboclo, mas pelo contrário dos comentários anteriores, eu tenho dificuldade de estar em contato com a natureza. Por exemplo, ter agonia em pisar em grama ou em mexer em terra. Seria algo que devo trabalhar? Sim, seria interessante tu trabalhar nisso, e não necessariamente tu precisa se soltar à natureza, porque pode ser que tu guarda junto de tu uma restrição quanto a isso. Eu não vou colocar trauma porque é muito forte, mas tu guarda uma restrição quanto à natureza. Talvez quando criança tu sofreu alguma coisa, ou pelo condicionamento de tua família tu não foi iniciado, vivenciado a natureza. Não tem problema nenhum. O que tu pode fazer é, como eu disse no começo, ter um vaso perto de tu, cuidar das plantas, ter... Às vezes tu não quer de terra, então tem uma espada de São Jorge num copo de água. Isto já traz a energia dos índios cada vez mais próxima de tu. Deu? Então agora estamos abertos a qualquer questão. Muito obrigado à Roda do Saber. Fizemos de uma maneira muito precisa. Vamos fazer no final uma energização junto aos índios para que seja feito. E agora, quem tiver dúvidas sobre qualquer questão que está acontecendo na sociedade, seja do vírus da coroa, seja de problemas de trabalho, problemas de dinheiro, problemas de doença, problemas com os familiares, brigas entre marido e mulher, impaciência com os filhos, impaciência com animais e coisas no geral, estamos à disposição. Pode fazer a pergunta que quiser. Eu estou aqui. Inácio, apesar desta impaciência que falou, a moça que já tinha falado, eu sinto dentro de mim um amor que transborda, e no espaço já me falaram isso também, que eu sinto como uma conexão especial com o preto velho. Pode ser que eu tenha sido um índio e preciso do preto velho para ser menos intransigente? Pode sim. O que pode acontecer para tentar traduzir da melhor forma possível isto? Tu tem uma energia de velho dentro de tu, que é a paciência, o equilíbrio, a calma, o discernimento, e que tu tem junto de tu um índio para fomentar coisas novas para tu. Então tu tem uma intransigência que pode vir do teu anjo da guarda, e tu tem uma natureza própria tua, que é a de um preto velho. Ou vice-versa, tu foi um índio numa outra vida, e quem te guarda é um velho para te trazer amor, para te trazer cada vez mais compreensão aos próximos, que isso que tu fala que o amor transborda. Então, é uma mistura de energias para que tu progrida cada vez mais na tua jornada. Inácio, como posso encontrar ou saber qual é o meu anjo da guarda, ou guia? Primeiro, veja a tua própria natureza. Né? A natureza do ser humano mostra muito quem lhe auxilia no caminhar dessa realidade material. Se tu for uma pessoa tranquila, pode ser um velho. Se for uma pessoa mais faladora, pode ser mais de um povo das águas, assim como eu, um baiano. Se for uma pessoa extremamente animada, pode ser uma criança. Se for uma pessoa que gosta de bagunça, não estou dizendo de bebedeira, mas que gosta de festas, que gosta de estar com pessoas, pode ser uma entidade de esquerda. Se gosta de natureza, é mais inflexível, pode ser um índio. Se pode ser um pouco mais ocultista, pode ser um cigano, pode ser uma cigana. Então, se perceba, sinta como que tu encara a vida, como que tu se manifesta durante o dia a dia, que muito provavelmente tu consegue entender qual é a energia que está lhe acompanhando nesse processo nesse processo encarnatório, não de encarnação, processo encarnatório.
O assunto dos índios, ele é de um conhecimento maior das pessoas, porque é uma entidade que, desde sempre, desde as origens deste ritual afro brasileiro, se faz presente. Então, ele é mais comumente disseminado e falado, assim como os velhos, né? Então, as duas falanges mais conhecidas, mesmo das pessoas que não seguem o ritual umbandista, candomblé ou qualquer religião que tem origem afro, eles são conhecidos e se tornam menos inquisitórios. Inquisitórios é de inquisição. Eles se tornam menos perguntados do que dos outros, né? Enfim, menos perguntados. O signo tem alguma ligação com o nosso anjo? Não, o signo tem mais a ver com tu mesmo, né? Algumas pessoas já me falaram sobre a astrologia e a explicação que eu dou não é que tu muda porque que tu nasceu sobre tal signo, não. Tu nasceu sobre aquele signo porque tu é daquele jeito. Então, uma pessoa que é mais forte nas questões, ela não se torna mais forte nas questões porque nasceu sob o signo de Áries. Não, ela já era forte e ela veio no signo de Áries para mostrar que ela é desse jeito. Assim como as pessoas que são mais teimosas determinadas, pronto, teimosa é uma palavra feia, determinadas, em que quando põe uma coisa na cabeça vai até o fim, nasce sob o signo de Capricórnio. Não é que ela se torna determinada porque ela nasceu durante a regência do signo de Capricórnio. É o contrário. A pessoa vem no signo justamente para corroborar. E se eu acredito em astrologia, sim. Por quê? Porque é uma ciência extremamente antiga, que foi muito estudada e tem total vazão sobre as compreensões humanas. Então, não é uma ciência de acaso, teve milênios de estudo, de vontades, de quereres, e esses estudiosos conseguiram formar um grupo de informações que se dá o nome de astrologia. Tem gente que fala que tem, por exemplo, o signo de peixes é que já viveu várias vidas. Quando vem nesses... Isso confere? Existe alguma ligação? Na verdade, não necessariamente. Para mim, todas as pessoas já viveram várias vezes. O que pode acontecer é que, quando uma pessoa tem uma energia pisciana, ela consegue uma conexão melhor com tudo que foi aprendido em todas as outras encarnações. Mas não necessariamente ela viveu mais encarnações que os outros viventes de outros signos. Ela simplesmente consegue uma conexão melhor, porque ela já sabe como fazer, e isto não é uma virtude única e exclusiva de um ser de peixes. Ela simplesmente, da natureza dela, consegue trabalhar isto melhor. Assim como uma pessoa que consegue mudar rapidamente de opinião e consegue enxergar vários lados, ele é um geminiano, coisa que um pisciano talvez não consiga fazer com tanta facilidade. É simplesmente características que são de cada um dos signos da astrologia. Por caminhos diversos, meu pai foi parar na Amazônia. Quando ele faleceu, eu fiz um ritual caboclo indígena do meu jeito e joguei as cinzas no rio onde costumava aproveitar. Tudo isso pode ter um significado maior? Tu pode ter absoluta certeza que quando tu jogou as cinzas do que era a existência dele, tu criou a conexão máxima de um espírito com a Mãe Terra. Então, ele lhe agradeceu por demais, porque se ele gostava da natureza a ponto de ficar na Amazônia por algum tempo,
tu honrou para ele a existência, entregando o restinho que ele tinha de matéria para que a natureza utilizasse da melhor forma possível. Né? Existe um descritinho, que eu não sei de onde é, que o moço fala assim, que ele queria ser enterrado embaixo de uma árvore, e que esta árvore absorvesse o corpo dele para que tivesse força para ser um fruto. E quando um passarinho comesse esse fruto, ele finalmente poderia voar. Né? E olha que coisa bela, a percepção que ele tem da natureza, em que ele se torna um ser alado, trazendo a natureza para perto dele. Então, que ele tivesse a possibilidade de ser enterrado embaixo de uma árvore, para que a natureza pegasse a energia dele e finalmente tivesse o que o sonho dele deveria ser da vida dele, que era de voar, nem que seja pela visão de um pássaro, porque parte dele estaria dentro daquele pássaro e estaria voando. Então, é muito belo esta questão. E me veio à cabeça agora essa historinha, não sei nem quem me contou essa historinha, mas ela veio para mim. Sou músico e a música é a liberdade que adoro ter para viagens. Entre outras coisas, indica que eu sou próximo com os ciganos? A proximidade dele com os ciganos? Sim, os seres músicos são muito próximos à energia cigana, porque o cigano ele traz uma natureza criativa e intempestiva, né? Que ele gosta de ir para lá, para cá, em qualquer lugar. E então, se tu é um músico e nas viagens tu adora fazer isso, provavelmente tem um cigano aí te auxiliando nesse dia a dia. Toque de tambor, de pandeiro, de bandolim, para que ele se fomente cada vez mais. Tenha guizos perto de tu. Inácio, eu era casada com uma pessoa mais velha, 30 anos, mais velha do que ela, e sinto que fizeram trabalhos para a gente se separar. Apesar de muitas brigas e desavenças, ele acabou saindo de casa e levou só as roupas. Coloquei ele na justiça para pagar o que ele fez. Aí eu pergunto se eu posso reverter essa situação para ele voltar para mim. A possibilidade dele voltar. É complexo essa questão, né? Primeiro, o trabalho feito, vocês aceitaram isto, e por uma questão de, talvez, ódio, vingança, tu processou para pagar o que ele fez. Ninguém faz nada para ninguém sem que a contraparte permita que se assim o faça. Né? Se tu tem um amor por essa pessoa e gostaria que ele estivesse próximo novamente, primeiro tem que existir um perdão próprio para tu, para perceber os desatinos que tu fez e que foi fomentada a fazer, vamos pensar dessa forma. Converse com ele, tem que ter conversa. Porque um relacionamento, quando se acaba, eu digo que é que nem uma pedrinha, não tenho pedrinhas aqui, mas é uma pedrinha bonitinha, e o relacionamento acaba, essa pedra racha. Tu pode deixar ela polidinha novamente, mas o que acontece é que ela fica menor. Então, se existir alguma coisa ainda entre vocês, que no mínimo tenha respeito, tenha compaixão e tenha entendimento para que ambas as partes se tornem maduras, saudáveis, a ponto de suplantar o passado, esquecê-lo, colocar o passado no passado e fazer uma nova história de amor agora para frente. É um ambiente complexo e tomara que dê certo. Faço votos que dê certo. Voltando à astrologia e o ascendente, qual a sua influência? O ascendente é mais a questão do que tu precisa nesta vida para que a tua essência seja manifestada da melhor forma possível. Às vezes é um desafio. Então, se tu é, por exemplo, como já falamos, de um pisciano, que é um ser mais espiritualizado, e vem com uma determinação de vida ariana, que é o ascendente, ele precisa se voltar mais à Terra e
tomar conta da própria vida, e isto é um desafio para ele. Este é a importância do ascendente, trazer o significado para esta encarnação. Em algumas literaturas se comenta sobre caboclos que são líderes de falanges da esquerda. Pode comentar um pouco sobre isso? Caboclos que são líderes, o que pode acontecer é que existem rituais de pagelança em que se transmite algum tipo de necessidade material para afastar maus espíritos, para afastar coisas negativas, e aí eles são líderes daquela falange de seres de muita força, mas que conseguem transmutar de uma maneira diferente dos índios convencionais uma energia densa numa energia mais sublime. Então, provavelmente são pajés que fazem pagelanças por si só, e não só rituais de fitoterapia ou coisas mais brandas. Eles são mais densos. E que pode acontecer, assim como já falamos na casa, e aí já falo aqui, de Exu Mirim, que são energias de criança voltadas à esquerda. Existem alguns baianos que são voltados à esquerda. O boiadeiro consegue transitar tanto na esquerda como no índio. Existem essas mudanças que a Umbanda permite de uma maneira muito sublime, porque cada ser é um ser. Existe uma convenção, mas a pessoa não precisa estar convencionada àquela convenção. Uma coisa rígida. Sim. Qual é a energia do signo de Câncer? As pessoas estão... Hoje, né? Hoje é astrologia, né? O Câncer. Câncer é do caranguejo, né? É só para eu me lembrar, porque por vezes eu não lembro a palavra. O Câncer é aquela pessoa que... eu estou em dúvida. Não, o Câncer não é o Câncer vem... Esse é o que amo muito. Mas vem depois de qual? Me ajude. Depois de Touro. Não, é Gêmeos. Gêmeos. E depois, qual que é o de Câncer? Quando vem? Para facilitar, porque é uma jornada. Gêmeos é em junho. Câncer é antes, não. É maio. Quem perguntou de Câncer aí, me dê a data de nascimento para ser mais fácil para eu. Pronto. Vou procurar lá para baixo. Então vamos respondendo outra enquanto Então, só para terminar, assim, Câncer é a pessoa que ama indiscriminadamente, é a pessoa passional, sem muito racional. Então é a pessoa que vem para cá para sentir, né? Ele tem a sensibilidade à flor da pele, e que assim seja, ótimo. Eu adoro pessoas com sensibilidade à flor da pele. Eu vou falar que eu adoro todos. Depois de Gêmeos. Então existe a força, a dualidade e o ar, amor, né? Então é justamente isso. Opa, tem outra que falou que vem depois do Leão. Mas para mim traz mais o etéreo, e pronto. É a pessoa que ama demais, ela tem uma necessidade menor de bens materiais, não tanto quanto peixes, mas ela tem uma necessidade enorme de sentimento. Tudo é muito sentido. Tem muito sentimento. Então, é depois de Gêmeos. É uma pessoa especialista veio falar agora. Que é água também. Pronto. Vamos lá, voltando. O que mais? Tinha que descer bastante. Estou para mudar de casa e estou me sentindo muito inseguro de me mudar para um momento que estou desapegando e com a situação do mundo como está. Devo ouvir minha intuição ou seguir em frente com tudo que vai dar certo? A intuição que tu tem não necessariamente quer dizer que é o teu temor. Todo ser teme o desconhecido. Isto vem desde a pré-história, quando as pessoas chegavam à noite e não conseguiam saber quais eram os barulhos que estavam fora da caverna.
E isto vem da memória genética como um ser, como um todo. Se esta mudança é necessária para a tua vida, se tu sente que isto é primordial agora, mesmo num período de confinamento, assim o faça. Por quê? A insegurança que estamos passando neste momento no plano terreno, ele traz o medo, traz uma sensação de inconstância. Tu não sabe o que vai acontecer. E por isso traz o temor de uma troca de casa agora. Porque além da esperança que tu tem de ter uma casa melhor, de se sentir num outro ambiente, manifestando a tua energia num novo lar, existe a inconstância de saber o que vai acontecer com a sociedade. Então, para mim, a tua intuição é fora do que tu teme. É olhar para dentro e falar assim, devo ir independente do que está acontecendo ao mundo? E aí ouça a resposta dentro de tu. Porque tu tem total determinação para conseguir mudar isto, caso tu queira. Mas tem que ouvir dentro, e não ouvir o temor. O temor. Ouvir aqui. E na sua entidade de frente é um índio, e sou de Capricórnio. Será que sou muito terra? Risos. Com toda certeza sim, né? Com toda certeza sim. O que tu tem que fazer é olhar o teu ascendente e ver o que tu precisa de desafio, porque se tua entidade de frente é um índio, ela é uma simbiose maior com tu, e fica muito natural o trato entre tu e tua entidade de frente. O que tu tem que ver é o que tu precisa, além dessa força que te auxilia no dia a dia. Mas mudando um pouco de assunto, eu sonho muito com guerra. Desde muito pequena e já cheguei a achar que minha última encarnação fiz parte disso. Tem algum significado sonhar com guerra? Ou pode ser isso que eu falei? Pode ser as duas coisas, né? Então, assim, primeiro, tu pode ter dentro do teu ser um trauma de guerra. Tu pode ter sido um refugiado, tu pode ter sido um judeu, tu pode ter sido um cigano na época da Primeira Guerra, tu pode ter sido um italiano na época napoleônica, tu pode ter sido várias questões, né? E isso traz uma memória residual para tu, porque se é desde criança, a criança tem muita ligação com as outras encarnações e com o plano espiritual por si só, então pode ter esse significado. E outros significados, assim, normal de uma guerra é uma grande confusão e uma grande incapacidade de conseguir saber o que vai acontecer mais para frente, porque existem forças maiores que tu que estão guerreando, que estão movimentando de uma maneira atabalhoada o teu caminhar. Então, se tu sonha pontualmente com guerra, veja como que está a tua vida, se está conturbada. Se tu sonha comumente, muito provavelmente uma existência tua tu vivenciou e muito provavelmente desencarnou numa guerra. Boa noite, Inácio. Já trabalhei como médium de atendimento em uma casa kardecista e há 2 anos trabalhei num terreiro de Umbanda da mesma forma, mas tenho muita dificuldade de acreditar quando recebo informações a meu respeito, sempre duvido do mesmo, já tendo provas muitas vezes do que era real. Como faço para saber quando a informação sobre mim é real ou se é minha vontade e esperança? Tenho muita dificuldade de me conectar quando a ajuda é para mim mesma. Santo da casa não faz milagre, né? É exatamente isto. Então, se tu tem essa dificuldade e ela é nata tu, busque através de entidades que trabalham neste terreiro que tu trabalha, ou que já trabalhou, ou dentro de uma casa kardecista, as incorporações extra-corpo. Então, consulte uma outra entidade, consulte um médium kardecista, uma palavra amiga de confiança tua, para ver se corrobora o que tu está sentindo. Porque, por vezes, como não nos sentimos agraciados pela conexão, duvidamos disso. Que seja, então, tirada à prova junto com uma outra entidade que acompanhe um outro médium
para ter certeza. E quanto mais tu fizer isto, mais tu vai ter certeza que as coisas que tu escuta, que sente e que percebe que tem que fazer são reais e verdadeiras. Absolutamente tranquilo quando uma pessoa é controladora, talvez, tal como esta pessoa. Nos rituais xamânicos que você citou, é comum se falar sobre o animal de força, Sim. o animal de poder do Sim. indivíduo. Esses arquétipos têm alguma coisa a ver com nossos mentores ou anjos da guarda? É mais com a tua própria essência do que com os mentores, né? Porque uma energia animal, que é uma energia instintiva, que lhe acompanha, e às vezes isso muda, então, por vezes tu tem um animal, quando adolescente, que às vezes é um leão, às vezes é um esquilinho, às vezes é um ratinho, às vezes é um dragão, o que quer que seja, ele muda com o tempo, porque a tua forma de encarar a vida traz isso. Então, num ritual xamânico, quando um xamã ele vê a energia que está perto de tu, é a interpretação dele quanto à energia que te rege, a energia que te movimenta. Então, quando o índio veio nesta roupa a primeira vez, nesta matéria a primeira vez, a pergunta que quem o desenvolvia fez é: qual o animal que tu vê? E ele falou, uma águia. Né? E como que tu vê? Eu me vejo águia. E foi isso que era o índio, neste caso era o índio que estava se apresentando, e por isso que o nome do índio é Olhos de Águia, porque dentro da última encarnação que ele teve aqui, era o nome que o pajé, o xamã, o líder espiritual da tribo dele, enxergou isto nele ao nascer. Já viu que a essência dele era de uma águia. Então, é mais a sua essência em que o xamã consegue enxergar do que a sua entidade de frente. Como nos libertar do passado? Libertar do passado? Viveu hoje. Né? Porque as pessoas acham que estão devendo alguma coisa. Né? Por atitudes que fez e deu errado, ou por atitudes que não tomou e deu errado também, e as pessoas ficam se cobrando. E se eu tivesse feito isso, e se eu não tivesse feito aquilo, e se eu tivesse agindo assim, e se eu não tivesse falado aquilo, e se lascou, porque tu não está vivendo o presente e trazendo foco sempre às coisas do passado e que são, felizmente, imutáveis, porque o que aconteceu no passado caracteriza o que tu é hoje. Né? Por vezes tu teve um término de algo que era prazeroso porque e tu acha que é injusto, mas o jeito que tu é hoje não seria o que é se tu não tivesse tomado aquela atitude ou deixado passar aquela atitude. Então, para se libertar do passado eu agradeço o que eu vivi, o que eu fiz, o que eu não fiz, eu lamento e hoje eu vou fazer isto. Hoje eu seguirei assim. Hoje eu tenho esta utilidade. Hoje eu estou assim. Hoje, 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 hoje. Sempre hoje. Tem pessoas muito felizes de imaginar que um dia teremos uma festa cigana. Festa cigana, assim como este ano nós colocamos no calendário uma festa de boiadeiro, e as entidades de boiadeiro estão próximas da casa há aproximadamente 1 ano e meio, 2. Então, quanto mais fomentarmos a falange cigana na casa, mais próximo a uma festa assim o dará. Só não sei se teremos datas suficientes para termos festas de todas as entidades que regem. Eu gostaria de ter uma festa de médico, por exemplo. Olha que coisa linda, uma festa de médico, as pessoas todas de branco, sendo consultadas. Olha que coisa mais bela. Não tem como fazer. Então, por vezes, temos que dar tempo ao tempo para que isso aconteça de uma maneira muito tranquila e muito precisa, ou, quiçá, dentro da residência, começar a fazer festas bianuais. Então, um ano tem uma festa, o outro ano tem outra festa, para que as pessoas que ali trabalham também não se sintam sobrecarregadas de ter festa
a cada 15 dias, festa, 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 e aí perdemos um pouco o sentido da vida por si só, e a pessoa só se integra à realidade de uma residência. Então, que talvez pensamos que para o próximo ano tiremos algumas festas que temos este ano e colocamos outra, e por aí vai. Mas isso é questão de tempo. A casa vai se adequar quanto a isso. Que é uma realidade que eu quero ter festa para todas as entidades que auxiliam a casa. Isto é uma realidade. Ainda falando de signos, sou de touro e já li que o nativo de touro tem elemento terra devido ao Oxóssi. E como falando anteriormente, tem um índio como de frente. Pode falar? Touro é aquela pessoa mais imutável, né, que tem é mais caracterizado na gula, né? A pessoa, ela precisa sentir que está saciado o tempo todo, e ela se dá à terra, ela gosta do elemento terra mesmo, porque isso é touro. E isso só corrobora a energia que está lhe acompanhando, né? Mostra que tu é pertencente a essa energia de terra, tal como a entidade de frente, e tu tem que se sentir preenchido, seja de sentimentos, de posses, de necessidades, perto de tu o tempo todo. É uma pessoa mais racional e, por vezes, intransigente, sim, mas é um dos que tem o maior coração de todos os signos que regem. E é o amar incondicional. As falanges possuem a mesma vibração ou tem alguma com vibração um pouco mais elevada? Elas têm normalmente a mesma vibração, excluindo a energia de esquerda, então dos boêmios, das pombagiras. Elas são mais densas porque elas estão mais próximas a esta realidade. As outras, elas têm uma vibração muito parecida e é mais permeável ao plano espiritual do que ao plano material. Então, todas elas estão dentro das particularidades e potencialidades. Então, uma entidade de índio, ela tem uma conexão melhor com a Terra, mas não com o material, com a energia que a Terra produz, e não com o senso material da Terra, e sim a energia própria. Mas a vibração é tão sutil quanto a de um velho, de uma criança, e por aí vai. Podia falar um pouco sobre a influência da energia do signo de Escorpião, com ascendente em Sagitário e Lua em Áries? Oxente, chama a especialista, aí já foi demais. Eu tenho conhecimentos de astrologia e aí, por vezes, é mais difícil. O escorpiano tá certo? Escorpiano, né? É uma pessoa que é um pouco mais individualista e ela é determinada a fazer coisas primeiro ao seu próprio prazer e depois aos próximos. Sagitário é um ser mais voltado, mais destemido, né? Que gosta de desbravar. E não necessariamente a pessoa é individualista no escorpiano. Ela preza pelo bem-estar dela, e é genuíno, que eu gostaria que todos fossem assim, e depois ela vai pensar nos outros. E a lua em quê? Peraí. E aí então foi. E aí a outra lua é a tua sombra. É o que tu tem como característica inversa de tu. Tem mais questões? Tem. A Lua é em Áries. Aff, Maria. Sou de Escorpião com ascendente em Áries. Levo algumas coisas a sério e não relaxo tão facilmente. Isso é algo que preciso trabalhar? Com toda certeza sim, porque a partir do momento que tu, uma vez se adoece e perde o controle do corpo, por exemplo, isto causa, a tua atitude mental causa muito mais dano do que a doença em si. Então, trabalhe na perda do controle e perceba que controle sim é necessário, mas não fundamental à tua vida. O primordial para fazer isto, já falei numa outra gravação, salto de paraquedas. Eu quero ver tu ter controle total da situação nesta questão.
Uma vez uma médium me disse que sou filha das águas, pois sou nascida em 31/10. Como posso confirmar isso e como posso aproveitar da melhor maneira em minhas decisões? 31/10, não sei qual que é o signo, mas se a entidade falou que é de Escorpião, quando uma entidade fala que é filha das águas, muito provavelmente tua natureza é de um ser tal como um marinheiro, um povo das águas, um ribeirinho, e tem uma conexão maior com Iemanjá, né? Falamos muito pouco na casa sobre orixás, porque não é o rito que nós seguimos. Mas como que tu confirma isso? Tu gosta de água? Tu gosta de prato? Tu é uma pessoa flexível? Ou tu é uma pessoa que consegue ter um dinamismo que, quando necessário, destrói tudo para reconstruir? Então, sim, tu é uma filha das águas. Neste caso, tem muito menos da astrologia do que a essência da pessoa em si. Não consigo meditar pela manhã. Sempre acordo e já tenho que fazer, mas sinto falta de algo em um pequeno momento. O que você recomenda que eu faça logo pela manhã? Logo pela manhã, tu tem, no mínimo, 30 segundos para abrir os olhos, se espreguiçar e sair da cama. Isso não vai afetar em nada o teu dia a dia. Então, acorde, abre os olhos, veja se tu está no mesmo lugar que dormiu. Ótimo, não morri, graças a Deus. Então, feche os olhos, agradeça a oportunidade e comece a mentalizar tudo que tu precisa para aquele dia. Isto já é um processo meditativo e não vai durar mais do que 30 segundos. Isso tu vai conseguir meditar. Por vezes as pessoas acham que meditar é ficar lá por minutos. O ato de meditar é o ato de olhar para dentro de tu, tuas necessidades e teus anseios. Isto, se tu tem várias tarefas pela manhã, pode durar 30 segundos e é fundamental para tu conseguir se aprumar energeticamente no seu dia a dia. Quero muito vender minha casa. Estou fazendo uma boa limpeza de desapego com as coisas. Alguma dica para acelerar a venda? Vá na residência, vou te dar uma pedra. E isso vai facilitar. Tirando isto, pratique o desapego e comece a perceber que a casa em que tu está não precisa mais ser o seu lar. Existe uma questão muito grande entre uma casa e um lar. A casa é o lugar onde tu está. O lar é o lugar onde tu desarma e se sente pertencente a uma energia. Quanto mais tu perceber que a casa que tu habita não é mais seu lar porque está descaracterizado isso, mais fácil outra pessoa consegue se conectar à energia dessa casa e aí conseguir adquiri-la de tu. A moça que é de Capricórnio Índio é o de frente, que é da energia da Terra. Ela mandou o ascendente dela, que é em Aquário. Um ser Capricórnio. Ela tem que aprender. O que ela tem que aprender? A ser mais revolta. Né? O Aquário, ele não segue muitas regras. Ele faz do jeito dele. Ele não é convencionado. E por vezes tu é tão dura por si só e não consegue ouvir os seus instintos de se libertar, de sair para a vida. E o ascendente em Aquário é este desafio de trazer para tu um dinamismo e uma conexão com as suas intuições. Qual a energia de Gêmeos? Dualidade, né? A energia de Gêmeos, ela consegue estar bem e mal ao mesmo tempo, ela consegue estar positiva e negativa ao mesmo tempo, ela consegue transitar por energias com mais facilidade, assim como o de Libra, ele consegue trabalhar com várias energias ao mesmo tempo e trazer o melhor para si próprio. Então, a facilidade de manusear energias, às vezes duais, às vezes completamente diferentes, e trazer o melhor para si. Eu sonho muito com o mar, oceano, sempre águas. O que pode ser, aí tem que ver o sonho, né? Tá se afogando é um problema. Está contemplando o mar, tu está trazendo tranquilidade para a tua vida. Tu está náufrago, tu é um náufrago no meio, num botezinho no meio, está se sentindo perdido.
né? O afogado é estar fora, se sentindo aquém de tomar uma atitude. Então, precisa ver exatamente o que é isto, e pode ser também que tu de uma energia das águas, de um ser que gosta muito das águas, que é mais flexível, que vai de uma maneira mais tranquila. Mas se é só sonho, é interpretar do jeito que vem esse sonho. Se tu está vendo, dentro, afogando, embaixo, tem toda uma questão. Sou libriana, tenho uma conexão com a verdade enlouquecedora. Quando morrer, eu sempre digo que vou querer ser cremada e jogada na floresta. Amo a natureza, minha entidade é cabocla. Esse encontro está sendo esclarecedor e autorrevelador. Tudo se conecta e faz todo sentido. Com toda certeza. Eu não sou o detentor de todas as verdades, eu sou só um estudioso dentro de todas as vazões de minha vida, e que seja feita a sua vontade no seu desencarne, né? Que o que restar de resíduo material para tu seja transmutado para a Terra com uma conexão única e genuína com o ser maior dentro dessa realidade material aqui perto de vocês. Então, algumas pessoas podem falar, gente, mas tem o Sol que é maior, mas se tu chega perto do Sol, tu não consegue ter tanta energia, tu vai ser dizimado. A Terra, tu consegue trocar ela de uma maneira genuína e autêntica, porque tu é pertencente a cá. Se a pessoa tem como acidente o mesmo signo solar, no caso Sagitário e Sagitário, o que tem que trabalhar? O meu caso perdido mesmo? A especialista já na astrologia falou que é caso perdido mesmo. É caso perdido. Então, se a especialista já falou, eu corroboro, seja feliz. O que tu pode fazer é explore a vida, seja um viajante da vida, não se prenda a amarras materiais, se prenda às vontades que teu ser e tua essência se dá. Gente, quer pegar uma mochila e viajar para o mundo? Faça, tu vai se sentir maravilhosa. É para melhorar a mesma energia. Isto. Então, saia viajando. Se arrisque em coisas novas, aprenda coisas diferentes. Isso vai te dar um prazer maravilhoso. Por exemplo, tu pode ser uma dentista, aprenda a costurar, aprenda a tocar um instrumento. Quanto mais coisas novas tu tiver para um sagitariano, mais animado ele vai ficar. Sou taurina com ascendente em virgem, o que diz? Gente, mas vamos chamar, põe a especialista. Chama a Vivian. Chama de Vivian. Se Vivian estiver escutando, pegue todos esses aí, entre em contato. Vamos fazer um grupo dela, né? Faz um grupo de tu, para saber exatamente tudo que é necessário para cada um deles. O que ela é? Me desculpa, ela falou, eu esqueci, que eu brinquei aqui. Taurina com ascendente em virgem. Taurina é uma pessoa, né, como eu falei, que gosta de saciedade, se sentir saciada, e virgem é aquela que tem temor, né? Eu não sei se eu vou, se eu não vou, se fico, se eu não fico. Eu acho que é de virgem assim. Eu vou, não vou, não vou. Então, o que tu tem que perceber é que, por vezes, a tua essência ela é tão determinada, e que o acidente te traz a vontade da inconstância. Então, que tu perceba que a inconstância é parte do teu dia a dia e da tua vontade também. É comum um índio vir acompanhado do animal de força ao se apresentar? Sim. Por vezes existem alguns índios que trazem uma energia junto deles para trazer mais força para eles, né? Então, existem índios que vêm junto com um lobo, existem índios que vêm junto com uma coruja, existem índios que vêm junto com um leão ou com um camaleão, mas para mostrar que, além da força humana, existe uma outra energia que pode lhe auxiliar no seu trato material. Que a moça respondeu, eu tô aqui. A astróloga, ela tá aqui no meio do grupo. Então, isto aí, ó. A moça já falou, tô aqui. Junte todos, faça grupinho, para tirar todas as dúvidas. E isto é fundamental para as pessoas que têm dúvidas procurarem especialistas. Volto a dizer, não sou um especialista em astrologia. Se tu tem mais dúvidas, vão em especialistas tal como esta moça que falou, estou aqui, porque faz muito sentido conhecer
o porquê que tu nasceu sobre este signo, ou sobre tal ascendente, ou sobre tal lua, ou sobre tal sol, ou sobre tal Lilith, sobre tal algumas outras coisas aí, que aí já fogem ao meu controle e ao meu conhecimento. Então, sim, tem conhecimentos quanto este, converse com esta moça, ou com qualquer outra que tu conheça e que tu confia. Esta moça que falou, estou aqui, eu já conversei com ela sobre isto e realmente ela conhece esse negócio. Então, este daí tem a chancela. Pode falar. Falar em anjo da guarda, eu queria muito saber quem é o nosso anjo da guarda. Quem é o dele? Anjo da guarda é um ser de luz que te acompanha. Por vezes, no catolicismo, aparecem aqueles anjos que surgem de asas e seguem seres de luz. No budismo, são espíritos antigos, de lamas antigos, mas são espíritos evoluídos que lhe auxiliam no dia a dia. Então, pode chamar de entidade de frente, anjo da guarda, mentor, guardião, todos eles têm o mesmo significado e é uma energia que te auxilia no teu processo encarnatório aqui, durante toda a tua encarnação. Isto é o anjo da guarda. E o índio reencontrar o seu animal nessa encarnação? Era um lobo e agora é um cachorro, é possível? É possível, e não necessariamente um índio vai falar assim, né? Eu tinha um lobo quando eu era encarnado. E aí ele olha um cachorro e fala, não, este é o lobo que eu tinha encarnado. Não, a energia daquele lobo se faz presente ao cachorro. Aí vem dos estudos, porque as duas espécies são das espécies dos canídeos e tem uma vertente piramidal única, né? Então, assim, se tu era um índio e tu tinha uma onça como um animal teu, e nessa encarnação tu tem um gato, a energia daquela onça pode estar transitando neste gato. A energia do lobo pode estar transitando no cachorro. A energia de uma arara pode estar transitando num periquito. Porque a energia dos animais ela consegue se manifestar em qualquer animal dentro da sua necessidade. Teve uma pessoa que falou que seria um sonho ter uma festa dos médicos. Isso. Gente. Filhinha, o próximo. Mas vamos ver se isso é possível. É tudo uma questão de oportunidade, capacidade e permissividade do plano espiritual. Eu sonhei que estava em uma sala energizando as pessoas. Só estranhei a minha reação no momento que eu estava energizando, pois todos estavam discutindo e conversando entre eles, sem respeitar o momento da energização. Dei um grito, pedindo a todos que parassem de falar, para respeitar o momento, e o silêncio se fez presente. Logo em seguida acordei emocionada, pois voltei com um sentimento de gratidão. Pode falar um pouco. Por vezes, como eu falei, que os seres desencarnados eles têm sensações tal como encarnadas, existia uma discussão sobre como ia se processar o passe energético dentro do desdobramento que tu estava seguindo. Isto é raro acontecer, porque existe muito mais sensibilidade do que direcionamento de como atuar de um jeito e de outro. Tu trouxe a racionalidade para fora deste desdobramento e, na verdade, tu levou para fora a racionalidade para este passe e trouxe o sentimento de simplesmente doar energia para aquele ser necessitado. Então, parabéns para tu. E isto acontece, raramente acontece, porque por vezes o que pode acontecer é uma dúvida sobre se existe obsessão, e aí vamos dar alimento ao obsessor ou não dar alimento ao obsessor, mas agindo com o coração do jeito que tu teve esse sonho de desdobramento, pouco importa o que tu vai alimentar, e sim dar amor, equilíbrio e frequências positivas para aquela pessoa necessitada. Então, parabéns. Estou há 2 semanas em um trabalho novo.
Não tenho certeza se estou atendendo as expectativas porque estou trabalhando de casa e não consigo ter contato pessoal com as pessoas do meu trabalho. Hoje recebi um convite para assumir o segundo desafio para a função nova sem deixar de fazer a função por qual fui contratada. Como posso me conectar com meus guias espirituais para me orientar nesta decisão? Sentindo prazer. A primeira coisa que tu tem que perceber é, tendo uma oportunidade profissional e tu está desempenhando bem, o resultado disso é um convite da mesma empresa ou de alguma pessoa que confie em tu para ter mais atividades. Então, tenha a certeza que tu está sendo visto ou vista por esta empresa muito bem e é perceptível que tu consegue dar mais vazão ao que tu tem hoje como cargo. Então, se sinta agraciado a esse convite, faça isso com empenho, com vontade e que tenha certeza que Deus não dá uma cruz maior que tu pode carregar. Se isso tem uma oportunidade para tu, abrace, porque tu tem competência para isso e faça com determinação, galhardia e vontade, que tu vai ter uma colheita de frutos muito mais propícia. E que bom que mesmo em 2 semanas a empresa já percebeu que tu pode muito mais do que tu foi contratado. Tem um comentário que eu sou de Libra com ascendente em Aquário. Eu estou descobrindo minha espiritualidade depois de uma doença, mas ainda não sei qual caminho seguir. Gosto muito de ir no espaço. Ótimo. Quando tu não sabe o caminho para seguir, perceber as coisas que te fazem bem. Né? Por vezes, a doença é algo tão marcante na tua vida que tu consegue ter um choque de realidade. Se o espaço te faz bem, que assim o seja. A tua energia está sendo bem quista lá e tem uma conexão com a casa como si só. Agora, se tu vai num lugar e tu não se sente bem, procure um outro lugar que expresse a tua religiosidade em comunhão com a tua espiritualidade. Né? Existem pessoas que seguiram ritos, seja eles de qual for, e se encontraram numa religião depois de décadas completamente aversa ao que seguia. É simplesmente porque não se tinha mais significado naquela religião que tu tinha e descobriu-se um significado novo numa outra religião. Que assim seja. Se sinta pertencente à espiritualidade que tu quer seguir. Apenas isso. E seja bem-vindo a casa sempre que quiser. Tenho sentido dores nas pontas dos meus dentes há quase 2 semanas. Isso tem algum significado? Nas pontas dos dentes? Dores nas pontas? Existe uma sensibilidade quanto a isto? Os dentes são... Vamos lá. Dentes é bem específico. Porque cada dente tem também uma especialidade quanto a isso. Uhum. Mas se são todos os dentes que tu está tendo, é porque algo que tu está trazendo para perto de tu está sendo doloroso. E por isso que tu tem dor nas pontas dos dentes. Isso quer dizer que os nervos, as terminações nervosas das raízes dos dentes estão sentindo isso e tu talvez não esteja aceitando o teu momento atual e está te causando dor. Seja o confinamento, seja a falta de emprego que talvez tu possa estar sentindo, ou uma doença que está permeando o teu seio familiar, ou algo nesse estilo. Então, que tu absorva essa energia da melhor forma possível e sinta como consiga transmutar isso. Ela falou que é o canino o principal. O canino é como que tu corta. Então, o principal é o canino. A tua ligação com a tua forma de agir, não é a tua forma de agir. O dente é sempre quem processa. Então, o seu processamento mais agudo, então a tua forma de agir mais forte está sendo dolorosa para tu. Então, vamos supor, tu é de costureira. Vou pegar um exemplo bem básico. Tu é costureira e o teu patrão pediu para tu fazer um arremate que é contra a tua vontade, mas é o que o cliente quer.
isso pode te causar uma dor no canino, porque o arremate, o ponto final em que tu vai cortar o teu fazer no teu dia a dia está fora do que tu deseja. E isso pode causar dor. Mas, primordialmente, veja as tuas necessidades, se elas estão sendo aceitas por teu ser, de acordo com as suas vontades, mas vá ao dentista. Porque isto é muito... pode ser que tu está começando a ter perda de sensibilidade e que pode dar uma perda óssea para os dentes junto ao osso do maxilar. Então, procure um dentista. Comentário de agressividade contida. Pode. A pessoa dentista. Pode. Mas procure a dentista aí, a dentista já está falando. Fale com ela. Vamos lá. A Índia que veio com o bicho de frente trouxe um tigre e depois transformou numa águia branca. Força e liberdade. Né? Veio com força e percebeu que esta força pode se trazer asas a algo que está ainda longe de tu alcançar. Então, ela traz uma força para tu alcançar ares novos, sensações novas, projeções novas. Sou de família indígena e tenho uma entidade de linha de frente cigana. E já foi me falado que tenho ligação com ciganos de outras encarnações. Como funciona essa junção na minha vida? Excelente, né? Porque tu tem a essência genética dos índios e a grande maioria dos povos, das pessoas que vivem nesta terra, tem esta ascendência. Por mais que fale, não, o meu sobrenome é italiano, mas alguém já foi casado com alguém que tinha uma ascendência de lá. E tendo uma entidade de frente cigana que gosta de movimento, que gosta de energia, que gosta de alegria, faz com que tu pegue essa força que tu tem dos teus genes e traga movimento para o teu dia a dia, traga vontades para o teu dia a dia e tu se torna uma pessoa constante, mas ao mesmo tempo dinâmica. Que interessante o que o Inácio falou. Sempre tive a sensação do meu animal de força ser a pantera negra e tenho afinidade com gatos. Tenho 2 gatas. É isso mesmo. A energia é sempre a mesma. Mudando totalmente de assunto. Estamos trancados em casa em 2 semanas, mas podemos começar a ir aqui e ali? Ou será perigoso? É melhor ficar em casa mesmo? Não vejo a hora Não vejo a hora de também voltar a trabalhar. Sou corretor de imóveis e ninguém mais quer fazer visitas. Esta é a questão. Se ninguém quer fazer visitas, tu vai fazer o que na rua? Né? Por vezes, se torna rotineiro demais ficar dentro de casa, mas se for para pegar o meu ponto de vista, o ponto de vista de Inácio Costa Cruz, fique em casa. Fique em casa. Gente, mas não tenho visita. Mas também não tem ninguém que queira visitar. Então, não tem como fazer. Mas aí eu não ganho dinheiro. Eu concordo com tu, mas se não tem ninguém para visitar, não tem como fazer visita, é melhor ficar dentro de casa do que ficar batendo perna para lá e para cá, suscetível ao contágio do vírus. Voltando ao assunto do anjo da guarda, como me aproximar do meu anjo da guarda? Como chamá-lo para perto de mim quando ouvi-lo e saber como ser abençoado por esse, sabendo seu nome e suas características? Saber nome é desnecessário, né? Porque no plano espiritual nós não chamamos, fulano, vem aqui. É uma sensação de estar presente junto ao outro. Então, as características do teu anjo da guarda se interiorize, veja as coisas que tu gosta e que tu tem vontade de fazer. Ele vai, com certeza, manifestar as vontades que tu precisa e que ele permeia estas vontades e tu vai saber exatamente o que precisa fazer. Então, se tu vê dentro de tu uma tranquilidade para encarar qualquer problema,
provavelmente ele é um velho. Se tu vê uma alegria de viver, provavelmente é uma criança. Se tu vê uma força, é um índio. Se tu vê dentro de tu, a tua essência, como ela é uma caracterização do espírito que te acompanha. E aí, por vezes, o espírito que me acompanha não tem nenhuma dessas coisas. Eu sou uma pessoa pacífica. Que assim seja. A única coisa que tu tem que ter certeza é que sozinho tu nunca está. Nunca está. E que quando tu se sente abraçado, acalantado dentro da própria energia, quer dizer que este mentor está próximo de tu, está te auxiliando naquela hora. Então se sinta agraciado toda vez que tu se sentir feliz consigo próprio. Uma informação do livro da Louise Hay. Dentes representam decisões, indecisões duradouras, incapacidade de dividir as ideias para analisá-las e tomar decisões. Que assim seja. Pronto, respondeu mais um pouquinho para a pessoa aí também. Minha filha nasceu sem dente lateral. No momento, ela está com dente canino de leite e o permanente. Isso significa algo? É um processo evolutivo, né? Existem seres que começam a vir nesta Terra sem a necessidade de uma dentição. É uma alteração genética que, por vezes, acontece. Existem outras alterações genéticas que as pessoas vêm com dentes a mais. É uma característica dela, não necessariamente é uma disfunção, mas que seja consultado um dentista, porque ela precisa ter esses dentes formados de uma maneira mais precisa, mas existem pessoas que, enquanto adultos, ainda têm dentes de leite, porque tem tanta formação óssea no que é vulgo dente de leite, que não tem a necessidade de um permanente. Isso não quer dizer que esta criança, esse ser, nunca vai se tornar adulto. Não. Isso é só uma manifestação genética da necessidade. Inácio, esses dias parece que recebi uma informação sobre dor na coluna, especificamente escoliose. E falaram que é quando a pessoa está carregando o peso do mundo. É isso mesmo? Pode ter sido meu anjo que me falou ou só minha intuição mesmo? Primeiro procure um médico para ver se é exatamente escoliose ou se é só uma torção de coluna ou um mau posicionamento desta coluna. Toda dor nas costas é um sobrepeso no seu ser. Se for na base da coluna, é um sobrepeso familiar. Se for no topo da coluna, é um sobrepeso da ordem prática. Se for no meio da coluna, é um sobrepeso da ordem de alinhamento de vida. A escoliose, por si só, é quando o teu cerne principal está cedendo às pressões da vida. Então, primeiro tenha certeza que é isto mesmo e procure, além de um ortopedista e de um especialista em coluna, procure entender se tu precisa efetivamente carregar todo o peso do mundo, dos teus familiares, de todos os sentimentos do passado, de seja lá o que for, nas tuas costas o tempo todo. Se sinta mais livre. Quanto mais livre tu for, menos dor tu vai sentir. Diz que nosso guia espiritual é alguém que foi muito próximo de nós em uma vida passada, é isso mesmo? Não necessariamente. Tenho curiosidade de saber mais sobre o meu guia, como posso saber mais sobre ele? Olhando novamente a essência. Por vezes as pessoas falam, gente, o meu guia é meu pai, foi meu pai em outra vida, ou foi alguém que eu fiz mal. Não necessariamente é isso. Se isso acontecer, é ótimo porque existe uma similaridade. Mas, por vezes, esse ser espiritual vivenciou algo com tu, seja no plano material ou no plano espiritual, e no teu processo de reencarne, aceitou o convite de estar próximo de tu neste momento. Tem a possibilidade do anjo da guarda ser meu guia espiritual? Não, isto não é uma possibilidade, isto é uma certeza absoluta. Todo anjo da guarda é o guia espiritual, é o mentor, é o ser de luz que lhe acompanha. Todos eles têm o mesmo nome e é esta pessoa necessária para lhe auxiliar no seu dia a dia. Porque é o ser desencarnado, é o ser do plano espiritual que mais tem proximidade com a tua essência
e mais tem proximidade com o que tu aceitou fazer nessa jornada corpórea. Ele vai ser o teu guardião, o teu guarda-costa, o teu mentor, o teu senso criativo, auxiliar no teu caminhar. Então, sim, o teu anjo da guarda é teu mentor. Então, agora nós vamos começar o processo de encerramento e vamos, então, fechar os olhos, perceber a grandeza do que foi manifestado aqui hoje e que possamos, com os olhos fechados, nos imaginar na natureza mais bela que tu já teve contato na tua vida. Se veja lá, caminhando, por vezes sentados, sentindo esse pertencimento à natureza, a esta vontade, a este querer da Mãe Terra, do Pai Céu, junto de tu, até, quiçá, sentindo um vento batendo, o calor do sol, o barulho das águas, se isto for pertencente à imagem que vem recordando para tu, e que, enquanto tu caminha nessa necessidade de se reconectar com a natureza, tu se veja acompanhado de seres de luz, harmoniosos, felizes, trazendo a tua essência para dentro desta tribo, para dentro desta falange de força, de conexão com o planeta Terra. E tu se sente livre, tal como um animal, para estar nessa natureza com muita propriedade, porque tu é pertencente a ela e ela é pertencente a tu, fazendo por si só um ser único, de muita força, de muita atitude, de muita tranquilidade e de muita paz. Que assim seja e assim será. Parabéns a todos por essa roda e por essa gravação maravilhosa de índios, doenças, astrologias, animais de força, anjos da guarda, mentores e seres de luz. Parabéns pelas informações, pelas dúvidas, parabéns pelo querer estar junto de uma energia que consegue levar para vocês mais conhecimento, mais harmonia e mais fraternidade, com muita acolhida e com muito amor. Muito obrigado à presença de todos. Salvem todos vocês. Excelente final de semana e até segunda-feira, no dia de atendimento a todos do Espaço Caminho de Ascensão. Muito obrigado. Salve todos vocês. Até. Tchau.